Glória a Deus, amém. Todos sejam muito bem-vindos. Nós estamos vivendo o mês de aniversário da igreja e nós temos sido ricamente abençoados por comunidades, por ministérios, por pessoas que têm sido bênção nas nossas vidas. E hoje para nós é um dia muito especial, que é um dia de ceia. Nós estivemos aqui a semana passada, pastor Jonas Lenson. Tivemos aqui ontem o pessoal da Mevan, junto com os filhos do Davi Silva. E tem sido um tempo especial na nossa comunidade. Hoje está conosco aqui os irmãos da PIBJ, sejam muito bem-vindos. O Hamilton da Nazareno, cada um dos irmãos que fazem parte de comunidades. Mas nós temos aprendido uma coisa, que quando nós somos um, é que nós somos realmente abençoados. Quando nós entendemos, irmãos, que quando nós nos unimos, é nessa união que Deus ordena a bênção e a salvação. A salvação está quando nós nos compreendemos, que quando nós estamos, reunidos, um tem salmo, o outro tem louvor, o outro tem profecia, e é nesse ambiente, aonde os nossos dons, eles são trabalhados, a igreja é edificada e o nome de Deus é exaltado. Nós estamos vivendo um tempo precioso, um tempo que Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas. E hoje eu quero muito que você abra o teu coração, porque Deus quer fazer algo extraordinário aqui nessa noite. E Deus quer falar profundamente ao teu coração. Feche os teus olhos, deixa Deus te visitar. Deixa o coração teu ser visitado pela presença dEle. Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite maravilhosa. Nós te louvamos pela oportunidade de juntos podermos te engrandecer, te adorar, poder ser ministrado pelo teu Espírito Santo. Nós temos saudades de Ti, saudades de ouvir a Tua voz, de sentir o Teu abraço, de o Senhor poder nos carregar no colo, de podermos, a Deus, saber que temos um Deus que cuida de nós, um Deus que não desiste das nossas vidas. Muitas vezes nós estamos fracos, mas nós temos um Deus que nos fortalece. Muitas vezes nós estamos tristes, mas nós temos um Espírito Santo que intercede por nós. Muitas vezes nós queremos desistir, mas sempre ouvimos uma palavra dizendo: continua, eu sou contigo, eu não desisto. E hoje nós estamos aqui, porque esse Deus maravilhoso tem nos abençoado. Meus irmãos, há um salmo da palavra de Deus, no Salmo 42, que diz algo maravilhoso, que diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus, mas do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei perante Ele, perante a face de Deus? Quando que eu irei? Quando que eu me apresentarei perante a face dEle? Porque as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de noite e de dia. E de contínuo as pessoas dizem: aonde está o teu Deus? Eu me lembro quando eu ia com a multidão para a casa do Senhor, e juntos, com gritos de alegria e de louvores, nós estávamos em festa. E aí eu olho para dentro de mim e digo: por que está abatido, ó minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Oh, meu irmão, sabe de uma coisa? Esse salmista, o que me impressiona nele foi que um dia ele esteve num deserto. E quando ele estava num deserto, por acaso, ele viu uma corça. E quando ele enxerga aquela corça, ele vê uma corça que ela está, cansada, ela está, ofegante, ela está ali sedenta. E ele observa aquela corça, ele olha para ela e vê a sede dela, e ele observa e ele vê o quanto ela está, querendo algo para beber. E naquele momento, então, ele entende que ele tem algo a ver com ela. Ele olha para ela e fala: existe algo em você que também está dentro de mim. Você está procurando água. Aquela corça estava desesperada por água. E ele fala assim: eu estou desesperado pela presença de Deus. Meus irmãos, sabe que existe uma coisa preciosa? Quando Deus chega num culto como esse, a única coisa que Deus quer saber? O quanto você está sedento pela presença dEle. O quanto você está sedento por ouvir a palavra dEle, por ser cheio dEle, por ser movido por Ele. Muitas vezes nós chegamos num culto desatento.
Mas aquele salmista não, ele fala assim: oh, quando eu me apresentarei perante a tua face, quando eu estarei diante de ti. Era uma ansiedade do coração dele, era um desejo ardente do coração dele. Meus irmãos, quando Deus olha para nós e vê que nós temos sede dele, sabe de uma coisa? Sabe quem está aqui nessa noite? A fonte da água da vida. E não existe nada mais poderoso quando uma alma sedenta se encontra com aquele que é a fonte da água da vida. Quando nós nos encontramos com ele, tudo muda na nossa vida, tudo muda na nossa história, tudo muda dentro de nós, tudo muda à nossa volta. Mas como nós estamos falando de um mês, somos um, existe uma coisa nesse salmo que eu quero compartilhar com você. Ele fala assim: eu me lembro. Sabe qual era a saudade dele? Eu me lembro quando eu ia com a multidão para a casa do Senhor. Eu me lembro quando eu andava com outras pessoas que glorificavam o nome de Deus e exaltavam. E esse povo era um povo alegre. Nós tínhamos gritos de alegria e de louvores. E quando nós íamos para a casa de Deus, sabe como nós íamos? Em festa. Quando eu ia para a casa de Deus, eu ia pulando de alegria. Eu ia dizendo: eu vou me encontrar com meu Deus, eu vou me encontrar com aquele que é o Redentor da minha alma, eu vou me encontrar com Ele. Ele ia pulando de alegria, ele ia com expectativa. Ele sabia que na casa de Deus era um lugar onde a bênção de Deus era presente, onde a própria presença de Deus fazia toda a diferença. Então hoje, quando eu estava meditando nisso, Deus me fez lembrar algumas coisas que acontecem só nesse ambiente. Esse ambiente proporciona coisas que não se proporcionam em outro lugar. Esse ambiente é um ambiente, quando nós nos reunimos, nós estamos cumprindo a profecia da palavra de Deus. Quando nós estamos juntos, Deus sente alegria na alma. Ele lutou por isso, Ele batalhou para que nós sempre estivéssemos juntos. Você sabe que quando Deus fez todas as coisas no Éden, Deus foi passando, Ele viu as águas, Ele viu os rios que regavam o jardim do Éden, Ele ficou maravilhado. Ele viu os animais, e Deus foi falando: é bom, é bom, é bom. E um dia Ele viu o homem sozinho. Sabe o que Deus falou? Foi a primeira vez na Bíblia que aparece. E disse Deus: não é bom. Não é bom. A primeira vez que Deus fala não é bom é quando Ele vê o homem sozinho no jardim do Éden. Mas sabe o que eu fico me perguntando? O homem estava sozinho no jardim do Éden? Não, não. Todos os animais estavam lá. Ele estava no melhor ambiente possível. Não tinha problema. Todos os frutos, as águas cristalinas. Eu fico imaginando cachoeiras que devia ter naquele lugar. Sabe, os animais maravilhosos. Ele chamava, os animais vinham. Ele tinha, ele governava sobre todas as coisas naquele ambiente. Mas de repente Deus olha e fala assim: eu estou vendo ele só. Mas ele não estava só, sabe por quê? Porque o próprio Deus, na virada do dia, ia ter um papo com ele. Na virada do dia, Deus sempre estava lá. Mas mesmo assim, Deus olhou e viu que ele estava só. Mesmo o próprio Deus visitando ele na virada da tarde, Deus falou: não é bom que o homem viva só. Você já viu o cristão que fala assim? Eu e Deus basta. Aí Deus fala: não funciona. Deus, mas eu e o Senhor é suficiente. Deus fala: não é. Não existe eu e Deus. Deus está dizendo: oh, eu e você sozinho. Eu e você na solidão. Eu e você sem ninguém. Porque quando Deus olha o homem lá no jardim do Éden, viu ele sozinho no jardim, Deus viu que o homem estava só e não era bom. Porque Deus nos fez para viver em comunidade. Deus nos fez, e tudo que o diabo quer é destruir a comunidade. Quando nós, como comunidade cristã, nós nos reunimos. Você sabe quando Israel era o povo mais poderoso da terra? Quando as 12 tribos estavam juntos. Todas as vezes que a tribo se dividia, Israel perdia as batalhas, perdia as guerras. Você sabe por que que hoje o diabo tem avançado tanto? Porque as igrejas estão divididas. Meus irmãos, nós somos Israel de Deus. Pode existir a tribo de Judá, sabe, a de Benjamim, pode ter a de Isacar, pode ter a de Zebulum, pode ter várias tribos, pode ter várias igrejas, mas nós só somos poderosos quando nós estamos juntos no mesmo propósito. Quando o diabo consegue dividir as igrejas, uma falar mal da outra, uma condenar a outra, porque uma se acha melhor do que a outra, nisso o diabo vence. E Deus nos chamou para andar juntos,
Porque é quando nós andamos junto que o poder de Deus opera e as coisas maravilhosas acontecem. O salmista fala assim: a minha alma anseia pelo Deus vivo. Sabe por quê, irmão? Existem muitos deuses nos nossos dias. Se você perguntar para o empresário qual é o Deus dele, sabe qual é? O lucro. O Deus do empresário é o lucro. E você sabia que cada 3 meses as grandes empresas fazem balanços para saber, sabe, como foi os últimos 3 meses? E se o balanço foi bom, as ações na Bolsa de Valores disparam. E aí as empresas da festa, ela promove pessoas, ela ajuda, ela faz muitas coisas. Sabe por quê? Porque o lucro chegou. E eles estavam desesperados pelo lucro. Mas você imagine uma coisa: encontrar um povo de Deus sedento pela presença dele, mais do que o empresário pelo lucro. Você imagina Deus chegar num culto como o nosso e olhar para o nosso coração e ver tudo que nós queremos é a presença dele. Que os nossos olhos derramam lágrima, porque nós nos preparamos o dia todo para chegar num culto de ceia e dizer: Deus, eu quero ceiar, eu quero estar na tua presença, eu quero ser visitado pelo teu Espírito Santo, eu quero ser movido pela tua graça, eu quero ser inundado pela tua misericórdia, eu quero ser abençoado pela tua presença e tão somente pela tua presença. Meus irmãos, quando nós começamos a reunir, milagres acontecem nesse ambiente, porque esse ambiente é o ambiente profético da palavra de Deus. Lembra-se de uma coisa: a Bíblia fala que um dia ele chama o profeta e leva ele no vale de ossos secos. Todos nós já ouvimos milhões de vezes essa mensagem, milhões e milhões de vezes. E Deus faz uma pergunta para o profeta: o que você está vendo? E ele falou: estou vendo um vale de ossos secos. Daí está tudo certo. E Deus pergunta: você acredita que esses ossos possam voltar a ter vida? E ele falou: Senhor, tu sabes. E aí Deus falou para ele: então, profetiza. Sabe por quê, meu irmão? Deus está dizendo assim: eu só faço alguma coisa na terra através dos meus servos, eu não faço nada sozinho. Deus não opera na terra sem que antes Ele nos usa para um avivamento, para uma transformação, para a bênção do seu lar. Tudo Deus quer nos usar, mas nós temos que entender uma coisa: a promessa de Deus, o milagre de Deus passa pela nossa boca. Por isso que Ele falou: então profetiza. Porque o milagre da tua casa passa pela tua boca, o milagre da tua vida passa pela tua boca. E Deus está dizendo: você quer ver algo diferente? Então profetiza, abre a tua boca, porque quando você profetiza, você acessa o sobrenatural de Deus. Meus irmãos, é esse ambiente que Deus nos proporciona para que a nossa boca se abra, para que nós possamos começar a falar palavras de transformação, de edificação, de milagre, de restauração, de coisas maravilhosas. Quantas vezes nós chegamos num ambiente que Deus prepara, mas nós nos calamos. Deus está dizendo: o que você está vendo? Você está vendo o mundo em caos, você está vendo a sua família em caos. O que você está vendo? Deus, eu estou vendo muitas coisas ruins. Deus fala: você acredita que eu posso mudar? E você fala: Senhor, tu sabes. Deus fala: então, meu querido, a minha promessa, a minha bênção passa pela palavra da tua boca. Então, profetiza. E eu profetizei. E quando eu profetizei, sabe o que aconteceu? Um rebuliço. Porque quando a igreja se reúne e nós entendemos que nós somos boca profética de Deus, e nós começamos a profetizar, começa a acontecer um rebuliço na terra, porque Deus precisa que nós entendemos que enquanto nós estamos abrindo a nossa boca, o céu está se manifestando sobre esse lugar, sobre essa cidade, sobre essa terra, sobre o lugar que nós vivemos, porque Deus está dizendo para mim e para você: eu só faço junto, eu não faço nada sozinho, nós somos um. Deus trabalha em unidade, Deus trabalha em conjunto. E naquele dia ele falou assim: então profetiza. Ele profetizou e se levantou um exército. E aí, como Deus não trabalha só ele, o homem, precisava da terceira pessoa, o Espírito. Ele falou: então profetiza. Espírito de Deus sopra sobre este lugar. E de repente veio vento dos 4 lados e soprou sobre aquele lugar. E aqueles, corpos que eram apenas ossos secos, começou a ter vida. Meus irmãos, Deus está dizendo para você: o que está morto na sua casa, o que está morto na sua vida, o que está morto, o que morreu, existe um Espírito Santo neste lugar, para fazer soprar sobre nós um avivamento verdadeiro, profundo,
real. Eu me lembro quando Jesus estava com seus discípulos e tinha lá 5.000 pessoas. Estava todo mundo com fome. Jesus olhou e viu aquela multidão com fome e ele disse assim para os seus discípulos: olha, dá de comer para a multidão aí. E aí os discípulos falaram: Senhor, nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixes. E Jesus falou assim: é o suficiente. É o suficiente. Traga aqui. E Jesus deu graça, entregou na mão de quem? Dos discípulos. E falou: sabe de uma coisa? Você precisa entender um princípio da palavra de Deus. Que eu só faço algo quando você compreende que eu te uso para que isso aconteça. Então Deus falou: a provisão que o povo precisa está nas tuas mãos. A provisão que a tua casa precisa, o milagre que você precisa passa pelas tuas mãos. Então deixa eu dizer uma coisa: existe uma bênção de Deus sobre a tua vida, mas Deus está dizendo: agora cabe você a responsabilidade de poder multiplicar o pão. Deus fala assim: ó, eu faço um milagre, mas você entrega, tenha fé, vai entrega para ele, vai entrega para o outro, vai. E conforme eles foram fazendo, o milagre foi acontecendo, porque o milagre acontece quando nós fazemos a nossa parte, quando nós agimos. Nós queremos viver uma fé, que é uma fé que a gente não precisa fazer nada, uma fé que nós não precisamos nos mover, uma fé que Deus faz tudo e nós ficamos parados. Não, isso não é fé. Fé é se mover mesmo quando as coisas estão ao contrário daquilo que nós imaginamos ou que nós queremos. Mas Deus sempre tem um plano em nosso favor. Quando nós entendemos que Deus trabalha junto conosco para que os milagres aconteçam. Deus não trabalha longe de nós, não trabalha sozinho. Jesus não precisava dos discípulos, se ele quisesse contar só com os anjos, mas não foi o que ele fez. Não foi o que ele fez e não é o que ele faz. Não é o que ele faz. Às vezes as pessoas estão dizendo: Deus, faz um milagre na minha casa. Deus fala: eu quero fazer. Faz um milagre na cidade, eu quero fazer. Deus, traz um avivamento sobre Jaguariúna, eu quero. Mas Jesus pergunta assim: ei, e o pão que está na sua mão, você está dividindo? Você está compartilhando? Você está matando a fome do outro que está sem nada? Ou você só pensa em você? Que quando entreguei o pão na tua mão, você falou: sabe de uma coisa? Eu vou segurar, sabe? Eu não vou compartilhar, eu vou segurar comigo, porque pelo menos agora o meu está garantido. Quantas vezes, meus irmãos, Deus revela algo para uma comunidade, e a comunidade quer ser, sabe, a portadora de algo. Nós criamos, ninguém cria nada. Nós simplesmente recebemos revelação vindo do alto. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Nós apenas somos instrumento na mão dele. E Deus só quer uma coisa: que nós nos disponibilizamos para que a glória dele passe por nós e alcance quanto mais pessoas forem possíveis. Mas para isso, nós precisamos aprender a andar juntos. E para andar juntos, temos que parar de falar mal um dos outros. Esses dias eu vi uma pessoa que disse assim para mim: Paulo, eu não confio, por isso que eu não abro meu coração. Falei: verdade, é. Daí eu conversando com a pessoa, falei: sabe de uma coisa, por que você não confia de verdade mesmo? Porque eu já tive bastante vez com você. Daí a pessoa: o que você vai falar? Estou falando. Já tive bastante com você. E você não confia nos outros, porque você fala mal dos outros. E quando a gente fala mal dos outros, a gente não se abre, porque como a gente é maldoso, a gente acha que todo mundo é maldoso. A gente não abre o nosso coração e não conta segredo para os outros, porque quando alguém conta para nós, a gente detona. Não é assim? E aí a gente não consegue abrir. Mas quando você tem um coração sincero e verdadeiro, você abre. Porque você sabe de uma coisa: a Bíblia fala assim, que se você apenas quer ser perdoado, peça perdão a Deus, e Deus vai te perdoar. Mas se você quiser ser sarado, você precisa confessar o seu pecado ao seu irmão. Você quer ser perdoado? Peça perdão a Deus. Você quer ser sarado? Confessa o seu pecado a teu irmão. Sabe por quê? Quando eu confesso o meu pecado ao meu irmão, o meu irmão vai me ajudar naquilo que é a minha dificuldade. O pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, ele contando uma experiência dele. O livro dele chama Sou Nós. E ele contando que ele tinha um problema de pornografia, e ele sendo pastor, aquilo era horrível. Mas ele começou aos 16 anos, vendo pornografia na casa. Um dia que ele foi na casa de um primo dele, o primo dele mostrou a pornografia para ele, e ele viciou naquilo. E ele ficou anos e anos e anos vendo pornografia. E um dia,
Ele falou que ele ia nos retiros e Deus falava com ele. Ele pedia perdão para Deus, saía dali no outro dia estava vendo pornografia. Ele falava, mas eu não consigo. Mas ele chorava realmente, querendo vencer aquilo. Mas ele falava, todas as vezes que eu saía de um culto, Deus falava muito comigo. Mas era questão de 2, 3 dias depois, estava eu lá no pecado de novo. E um dia falou, filho, sabe por quê? Quando você pede perdão, eu te perdoo. Mas enquanto você não encontrar uma pessoa que você confie para confessar o seu pecado, você nunca vai ser sarado. E um dia então ele chamou algumas pessoas, o próprio pai dele, que é pastor, chamou outras pessoas e falou, eu preciso confessar uma coisa para vocês. E ele falou, estava morrendo de medo de confessar. Mas quando eu confessei, sabe o que aconteceu? A minha alma foi liberta. E eu venci um pecado que eu nunca achei que eu venceria. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos sofrendo porque Deus não te fez para andar sozinho. Deus não te fez para você tentar caminhar sozinha. Deus está dizendo para você, eu fiz você para andar com pessoas. E você precisa de pessoas. E quando você anda com pessoas, porque é melhor em ser 2 do que 1. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Deus nos fez para estar junto, entrelaçado. Eu sempre disse para os irmãos, eu gosto de pessoas, eu não consigo viver sozinho. Eu só vivo sozinho para ler e para orar. Mas do resto eu gosto de gente. Um dia meus irmãos me chamaram e falaram, Paulo, nós queremos comprar um jet ski. Você entra no negócio? Eu falei, entro. Até hoje eu tomei prejuízo com meus irmãos. Brincadeira, eles estão tudo aí. Mas eles passaram a perna em mim. Aí o que aconteceu? Compramos jet ski. Du pegou a primeira semana, parecia um bobão, sabe? Pegou o jet ski, sumiu. Ninguém achava o Du. Desapareceu com o jet ski. Depois da outra semana o Tadeu sumiu com o jet ski. Aí daqui a pouco o Mané ele estava trabalhando, né? O Mané tem que trabalhar no meio de semana, ele não pôde ir. Mas os caras que não trabalham no meio de semana, aí estava lá todo mundo. Aí chegou um dia, era a minha vez. Falei, nossa, hoje é minha vez, vamos dar de jet ski, né? Fui lá, passei no posto, enchi o tanque de jet ski, enchi o tanque do carro, liguei. Ô Gui, vamos dar jet ski, Gui, hoje, cara? Ele falou, Paulão, cara, tô com os cabelos marcados hoje, cara, não tem como desmarcar. Falei, louco, Gui, você vai fazer cabelo, cara, para com isso, desmarca. Fala pra moça que amanhã você faz. Ele falou, não dá, cara, eu tenho que ir lá fazer o negócio. Falei, cara, você vai deixar de andar de jet ski? Paulo, não, no final de semana a gente vai. Falei, não, já tá com o tanque cheio, com tudo certo, vamos embora. Aí falou, não dá não. Chamei mais um, outro, ninguém pôde ir. Falei, sabe de uma coisa, esses tontos não querem ir, vou sozinho. Irmão, eu fui daqui, como Nazaré Paulista, dá quase 100 quilômetros. Mas numa alegria, coloquei um som, sabe, louvor no carro, fui cantando, Deus é bom, maravilhoso. Aquele negócio foi assim, sabe? Cheguei lá, o cara desceu com o trator, colocou o jet ski na água, eu numa felicidade. Aí peguei aquele jet ski, irmão, mas dei uma acelerada nele. Vai, volta. Daqui a pouco passou, não tinha mais graça. Aí eu dava uma acelerada, olhava assim, ninguém, né? Aí eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu no meio de um mundo, negócio de água, marcando sozinho. E aí eu lembro de uma frase que o Augusto Cury fala, que ele fala que vitória só é vitória quando você tem com quem compartilhar. Não existe vitória que você consegue celebrar sozinha, porque então não é vitória. Vitória é quando nós temos pessoas para celebrar conosco. E sabe, hoje nós estamos aqui num ambiente de ceia. E esse ambiente é o ambiente onde Jesus um dia, Ele morreu por mim e por você. Sabe por quê? Porque nem Ele que está no céu sem nós. Ele deixou o céu para vir nos resgatar. Porque o desejo dele é que nós estejamos no céu com Ele. O anseio de Jesus é que Ele foi preparar lugar e Ele vai voltar. E hoje nós estamos aqui para ceiar, para fazer memória do que Ele fez por nós. Existem muitas pessoas que gostam de lembrar dos milagres e do poder de Jesus. Porque Jesus é poderoso, Ele diz ao mar acalma, acalmou, a tempestade cessa, ela cessou, ao coxo anda, ele andou, ao cego vê, o cego viu, ao Lázaro que estava morto ressuscita e ele ressuscitou, e as pessoas fazem menção do poder de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Cristo, ele não faz menção do poder, ele faz menção do amor. Ele fala assim, porque o teu amor me constrange.
o teu amor me constrange. Meus irmãos, ele teve um impacto tão grande com o amor de Jesus, que ele olhou e falou, cara, esse cara ama demais. Ele ama como ninguém. E ele é tão apaixonado por nós, que mesmo no céu, ele não entendeu que o céu era suficiente, se nós não estivéssemos lá. Como que eu posso viver se não for viver para ele? Porque ele deu sentido à minha vida, à minha história. Ele escreve as cartas e ele fala assim, gente, sabe qual que é o meu anseio? Que vocês conheçam qual é a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do poder, não, do amor de Deus. Porque o amor de Deus excede todo o conhecimento. É o amor de Deus. Sabe, o amor dele se revela em Cristo Jesus. O amor de Deus se revela na pessoa dele, que se abriu mão de tudo para morrer por nós. Sabe por quê? Porque ele queria que nós estivéssemos com ele, porque o céu sem nós para ele ainda não é céu, porque ele entende que o céu é maravilhoso quando está povoado de pessoas semelhantes a ele. Então ele foi para o céu preparar lugar, mas ele vai voltar para nos buscar. Então hoje, num momento como esse, sabe que nós precisamos, nós viemos aqui precisando de muitas bênçãos, mas Deus está dizendo, ei, eu tenho bênção para a tua vida, mas mais do que buscar a bênção de Deus que passa, o amor de Deus é que nos conduz à eternidade. Há muitas pessoas abençoadas por Deus, e que ficaram enriquecidas pela graça de Deus, mas não foram para a eternidade. Sabe por quê? Porque buscaram Jesus somente para essa vida. E o apóstolo Paulo diz assim, quem encontra Jesus só para essa vida é os mais miseráveis de todas as criaturas. Porque por que você quer Jesus para essa vida, se você pode ter um Jesus pela eternidade? Por que você quer ter um encontro tão passageiro, quando ele oferece para você uma vida contínua ao lado dele? Então hoje, nessa noite, nós vamos ceiar. Nós vamos participar. E você sabe que cada pedacinho daquele pão é o corpo dele. É o corpo que foi dividido e foi entregue para cada um de nós. E esse corpo, quando se une, volta a ser o pão de novo. Porque Deus está dizendo hoje, cada um de vocês vai pegar um pedaço e vocês vão comer. Mas haverá um dia que tudo isso vai se unir. Então nós estaremos com ele nas bodas do Cordeiro. E nesse dia vai ser lindo e maravilhoso. O meu desejo é estar lá, o seu também? Sabe quem vai estar lá, gente? Quem tem sede de Deus. Quem tem sede dele vai estar lá. Porque quem tem sede de Deus, Deus é prioridade. Quem tem sede de Deus, busca a Deus com todas as forças. Quem tem sede de Deus, se entrega profundamente e verdadeiramente. Convido você a estar de pé, quero orar com você. Queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero fazer uma ministração com a sua vida, sobre a vida de Ruth e de Noemi. Feche os teus olhos. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Vou pedir para apagar as luzes. Deixa esse ambiente de glória invadir o teu coração. Aleluia. Pode apagar todas as luzes, Alisson. Aleluia. Aleluia. Houve um dia na palavra de Deus, uma mulher chamada Noemi. Noemi tinha 2 filhos e 2 noras. Mas a Bíblia fala que um dia, Noemi, ela perde os seus 2 filhos e ela fica apenas com as 2 noras. E quando ela está com as 2 noras, a Bíblia fala que ela fala para as noras, olha, pode ir, eu não tenho mais nada para oferecer. E a Bíblia fala então que órfã, ela chora e ela vai embora. Mas Ruth fica. E Noemi começa a insistir com ela e dizer, Ruth, por que você quer ficar? Eu não tenho mais nada para oferecer. E de repente Ruth começa a dizer para Noemi, mas espera aí, quem disse que eu andei por você? Eu andei com você e ao seu lado porque eu queria alguma coisa que você era capaz de me dar. Eu quero que você entenda uma coisa, eu nunca andei do teu lado por aquilo que você é capaz de me dar.
mas eu andei e vou continuar andando do teu lado, porque eu amo a sua vida e você é a coisa mais importante para mim. E ela não entendia aquilo. Ela falou: vai embora, como a sua cunhada já foi, vai também. Ela falou: não insista para que eu te deixe. Não insista, porque aonde você fores, eu irei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e que só a morte me separe de ti. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você, como eu, já teve decepções na vida. Enquanto nós tínhamos muita coisa para oferecer, pessoas estavam do nosso lado. E quando você não tinha mais nada para oferecer, as pessoas foram embora. E muitas vezes nós ficamos lembrando das pessoas que foram, que nos machucaram, que nos feriram, mas nós esquecemos das pessoas que ficaram, porque sempre tem quem fica. Sempre tem quem fica. Então hoje, nós estamos aqui para adorar a Deus, porque nós temos que glorificar a Ele. Porque enquanto alguns partiram, Deus colocou pessoa na nossa vida que nunca nos deixou, nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar, porque elas não estão preocupadas com aquilo que nós podemos fazer, com aquilo que nós somos capazes de dar, mas com aquilo que nós somos e aquilo que nos tornamos. Porque aquilo que somos e aquilo que nos tornamos vale mais do que aquilo que nós somos capazes de fazer. E é esse ambiente que Deus espera de nós. Um ambiente de uma comunidade que não abandona um ao outro, de uma comunidade que não é interesseira naquilo que os outros podem fazer, uma comunidade que ama, porque sabe que o melhor que tem é poder caminhar do lado de alguém que você ama. E a Bíblia fala que quando ela permanece, sabe de uma coisa? A Bíblia fala que Boaz aparece o resgatador. Porque quando Jesus encontra uma comunidade que anda junto, o resgatador é presente. O resgatador se apresenta. Jesus está nesse lugar, Ele é o Boaz, Ele é o resgatador. Ele está vendo que por 9 anos nós temos caminhado, nós temos lutado, nós temos muitas vezes tropicado, caído, mas nós glorificamos a Deus, porque sempre existe alguém para nos dar a mão para levantar. Por muitas vezes nós achamos que nós não íamos conseguir, como Noemi achou por muitos momentos que Deus tinha pesado a mão sobre ela e que não teria mais restauração para a vida dela, e ela mudou o nome dela para Mara, que significa amarga. Ela achou que era o fim, e Deus está dizendo: ei, na caminhada vai haver tristeza, na caminhada vai ter dor, na caminhada vai ter dificuldade, mas saiba de uma coisa: eu sempre serei presente. Eu sempre serei presente. E nesse ambiente na onde Boaz resgata, a Bíblia fala que algo começa a ser gerado. A Bíblia fala que Obed foi gerado nesse ambiente de fidelidade, nesse ambiente de união, nesse ambiente de somos um. E quando Obed é gerado, se você não sabe, ele é o avô de Davi. Ele é um homem segundo o coração de Deus, porque uma igreja que anda junto começa a gerar coisas para a glória de Deus. Uma igreja que começa a andar junto entende o plano de Deus, e quando nós entendemos o plano de Deus, nós começamos a gerar coisas que vão tocar a geração seguinte. Nós vamos tocar as próximas gerações com aquilo que nós fazemos hoje, com a nossa fidelidade, com o nosso jeito de ser, mas com o nosso coração que tem sede de Deus. E quando nós começamos a vivência sobrenatural de Deus, nós sabemos de uma coisa: há milagre sendo gerado neste lugar, há milagre sendo gerado aqui. Há um Deus trabalhando em nosso favor, há um Deus tocando famílias, há um Deus restaurando fé, há um Deus gerando sede no nosso coração de caminharmos junto, porque você, como aquele salmista, sabe que longe da presença de Deus só há tristeza, só há amargura. E um dia então ele começou a lembrar e diz: eu me lembro quando eu andava com os meus irmãos. É isso que Deus quer, que na tua lembrança, a melhor lembrança sua seja o dia que você viveu em comunidade,
com as pessoas que amam o mesmo Deus e têm um desejo e uma sede única de se apresentar perante Ele. Então você pode dizer: porque está batido a minha alma e porque perturbas de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. E o dia de louvar chegou, porque o nosso Deus está neste lugar. Ele é presente aqui para transformar a nossa sorte, a nossa vida. Eu quero convidar você nesse ambiente profético de glória a abrir a tua boca, porque hoje nós somos instrumento de Deus na nossa cidade, nós somos instrumento de Deus nas nossas casas, nós somos instrumento de Deus no lugar onde nós pisamos a planta dos nossos pés. E Deus está dizendo para mim e para você: se você quer um ambiente de glória, começa a profetizar, porque a minha bênção, os meus milagres, as minhas promessas se cumprirão sim, mas ela passa antes pela tua boca. Então, meu irmão, eu desafio você nessa noite a abrir a tua boca e começar a dizer palavras que acessam a glória, a majestade, o poder e tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Abre a tua boca, começa a falar palavras assim: olha, minha casa é bênção de Deus. A minha casa é bênção de Deus. O meu filho é promessa do Senhor. Os meus amigos são amigos que Deus colocou para mudar a minha história. O ambiente que eu vivo, que eu convivo, é uma oportunidade para que o milagre de Deus possa acontecer. A comunidade aonde eu vivo, aonde Deus me inseriu, Ele me colocou lá por um propósito, porque Deus sabe que Ele vai fazer algo poderoso através de mim. Então comece a acreditar que você não nasceu por acaso, mas você tem propósito de Deus na sua vida, porque antes mesmo que você nascesse, Ele te escolheu, e Ele te elegeu, e Ele te entregou às nações por profeta. Então abra a tua boca e começa a profetizar. Profetiza cura sobre aqueles que estão doentes, profetiza restauração sobre aqueles que estão caídos, profetiza vida sobre aqueles que estão mortos espiritualmente, profetiza alegria para aquele que está triste, profetiza paz para quem está vivendo em guerra, profetiza. Oh Jesus, nós queremos abrir a nossa boca para que o reino dos céus começa a poder derramar bênção sobre as nossas vidas. Mas mais do que bênção, nós queremos ser instrumento de transformação. Nós queremos ser um instrumento aonde a tua presença é real, verdadeira. Oh Deus, vem Espírito Santo sobre esse lugar. Vem sobre esse lugar, sopra Espírito Santo de Deus. Uma vez mais, sopra Espírito Santo de Deus. Abre a boca do teu povo, Deus. Que o teu povo seja ousado, que o teu povo tenha confiança. Oh Jesus, faça algo. Aleluia. Oh Jesus. Aleluia. Oh Deus. Lindo Jesus, Rei do meu coração. Aviva a tua igreja, Jesus. Como eu amo os teus caminhos. Nós temos sede da tua presença. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em teu amor é pra sempre. Diga o seu amor.
para sempre. O seu amor eterno, o seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Ele é bom. És bom em todo tempo, és justiça está. Nós somos merecedores, aleluia. Teu amor é para sempre. Obrigado pelo seu amor. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Com os teus olhos fechados, vê se ele não é bom. Olha as palavras dele para os discípulos: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar. Mas se eu for preparar lugar, eu volto outra vez para vos buscar. Porque na onde quer que eu esteja, eu quero que vós esteja comigo também. Eis, vê se ele não é bom. E ele continua dizendo: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia! Nós vamos ver a face do nosso Deus, porque ele está vivo e nós também o viveremos. Aleluia! Esse Deus que é bom está aqui. E ele está dizendo para você: não turbe o vosso coração. Anda na face da terra, mas anda com fé. Porque você não está sozinho. Eu coloquei pessoas do teu lado, mas mais do que isso, eu mandei sobre vós o meu Espírito, que é o Espírito da verdade, e ele vos lembrará de todas as coisas que eu tenho vos dito. E ele vai vos consolar, e ele vai vos ajudar. E quando vocês acharem que não tem mais jeito, saiba de uma coisa: vocês vão olhar para cima, e de repente nós vamos ver o Filho do Homem vindo como um relâmpago que sai do Oriente e se coloca no Ocidente, porque assim será a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Dura para sempre, porque o amor dele é eterno. Seu amor por minha vida dura para sempre. Geração em geração, seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Aleluia! Aí, como Paulo falou, que nós possamos ser essa igreja, que possamos expressar com a mesma força, que possamos expressar com o mesmo vigor. Paulo um dia ele dá um brado, e ele fala assim: quem nos separará do amor que há em Cristo Jesus? O amor de Cristo é tão poderoso, que Paulo fala assim: quem poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus? Porque eu estou certo, mas eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Oh, meu irmão, esse Jesus está aqui e ele é bom. Aleluia! Tu és bom. Oh, Deus. Em todo tempo, justiça está em ti. O amor dele, seu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo.
Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Você vai ter uma oportunidade hoje de se assentar à mesa com Ele. Hoje você vai ter o privilégio de poder comer do pão, que foi o corpo dele que foi moído naquela cruz. Eu não sei se você sabe, mas viver a cruz foi um dos momentos mais difíceis para Jesus. Não porque ele foi surrado, não porque ele apanhou, não somente por isso. Mas é que você talvez não saiba. O teu pecado e o meu pecado teve o poder de separar a Trindade. O nosso pecado teve o poder de separar a Trindade de Deus. Uma coisa que é impossível aconteceu por causa do nosso pecado. A Bíblia fala que Jesus, quando estava no Gólgota, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feito a minha, mas a sua vontade. E naquele momento então o pecado, meu irmão, ele separa. O maior medo de Jesus não era ser surrado. Ele apanhou, ele sofreu, mas ele sabia que na cruz ele estaria sozinho. Naquela cruz ele sabia que o Pai não estaria com ele. E por isso ele deu um brado e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento a Trindade, ela se separa por um tempo, por causa do nosso pecado. Mas ele aceitou, meu irmão, viver isso, beber desse cálice, para que eu e você pudéssemos voltar a ser um com Ele. Sabe, Jesus deixou de ser um por um tempo com o Pai e com o Espírito Santo, porque nós estávamos afastados. Mas então Ele viveu essa questão de ser só na cruz, para que eu e você pudéssemos voltar a ser um. E por isso Ele dá um brado e diz: Pai, está consumado. O homem pode voltar, e agora ele pode voltar para a casa do Pai e estar novamente na tua presença. Oh, meu irmão, se você não dá um glória a Deus, você não entendeu o que é cruz. Oh, levanta a tua voz, meu querido. Jesus foi naquela cruz por amor a você. Ele foi naquela cruz por amor a mim. Ele deixou de viver um com o Pai, para que nós voltássemos a ser um de novo. Nós precisamos lutar para ser um. O diabo quer nos separar, mas nós vamos lutar, joelho no chão, e vamos ser unidos para a glória dele. Toda a barreira cairá, porque quando uma igreja se une, o nome dele é glorificado. Aleluia, glória a Deus. Seja exaltado o teu nome. Aleluia. Você pode se assentar, meu irmão. Hoje talvez você vai ver um milagre aqui.